E aí, gente, meninos e meninas do segundo ano do ensino médio. Estamos aqui mais uma vez juntos para poder, neste período aí de pandemia, que estamos distante das salas de aulas, da sala de aula, mas se a gente não consegue ir à sala de aula, a gente traz a sala de aula até você. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito importante, que é a literatura brasileira. Vimos aí já vários aspectos relacionados à literatura durante todas as nossas aulas. E hoje eu quero especificar com vocês a literatura brasileira. Vejamos então, olha, antes disso a gente precisa de relembrar o que nós vimos na nossa última aula. A nossa última aula foi também muito importante porque falamos do hábito da leitura, falamos da importância da leitura sobre as nossas vidas. Vimos então que a leitura é o ato de ler. Mas é só isso, professor? Não. Nós destacamos aqui sobre a importância da leitura e sobre o que é a leitura como uma questão crítica, como uma questão que pode nos ajudar muito em todos os aspectos da nossa vida. Vimos também como que é importante termos a leitura como um hábito em nossas vidas para que a gente possa ter conhecimento sobre diversas questões que passam sobre as nossas vidas. Lembra que eu mostrei para vocês um gráfico que mostrava o baixo índice de leitura no Brasil e principalmente o baixo índice de leitura entre adolescentes de 14 a 17 anos, que é mais ou menos aí a faixa etária que você está inserido. E aí eu falei sobre como precisamos de desenvolver melhor o hábito da leitura entre nós, né, estudantes aí, entre vocês, adolescentes. Falamos também da importância da leitura. A leitura, ela nos transmite conhecimento. Por meio da leitura, a gente constrói conhecimentos sobre tantas coisas que eu acho que nem tem como a gente enumerar. E aí é a leitura também que faz com que sejamos pessoas mais críticas, que faz com que sejamos pessoas que não vão ser passadas para trás por qualquer um, faça com que sejamos pessoas que saibamos de nossos direitos, saibamos aí também dos nossos deveres, que a gente não acredite, por exemplo, em qualquer fake news que é compartilhada. Tudo isso será desenvolvido em nossas vidas por meio do hábito, né, da leitura. E aí, falamos do hábito de ler, algumas coisas que vocês podem fazer para poder desenvolver o hábito de ler. É importante, gente, que vocês leiam o que vocês gostem. Não adianta você pegar um livro gigante, não, hoje eu vou gostar de ler com este livro. Se é um livro que não fala de algo que você goste, se é um livro que não te desperte interesse. Então, leia, e leia aquilo que você gosta. Se você tem dificuldade com livros grandes, começa de um livro pequenininho, não tem problema. Se você, mesmo assim, um livro pequenininho está complicado, começa da revista em quadrinhos. As revistas em quadrinhos são gêneros excelentes para a gente começar a criar aí um hábito de leitura. Então, leia aquilo que você goste, leia um tema que te atraia. E aí, a partir disso, você vai desenvolvendo o hábito de ler outras coisas. E aí, quando você assustar, você já é um leitor nato. Lê tudo que vê pela frente. E por fim, falamos da leitura e da interpretação. Às vezes, você lê e não entende nada. Já aconteceu isso com você? Eu mesmo, dependendo do texto que eu for ler, se eu for ler um texto lá, por exemplo, de física, eu não vou entender muita coisa. Por quê? Não é algo que eu domino. Mas, se eu ler, se eu estudar melhor aquilo, eu vou conseguir interpretar. Então, ler é uma coisa. Agora, interpretar aquilo que a gente lê já é uma outra história, mas também é uma habilidade que nós precisamos de desenvolver, que é a interpretação de textos. Beleza? Relembramos então já o que vimos e aí vamos continuar com o conteúdo de hoje. Uma bela forma de praticarmos a leitura é por meio da
literatura. E é aí que a gente entra no nosso assunto de hoje. A literatura brasileira, então. Vamos um pouquinho de história da literatura, tá? Ela foi iniciada em 1500. Por que em 1500? Porque quando foi o momento em que os portugueses chegaram aqui no nosso país. É claro que existem algumas divergências. Tem algumas pessoas que estudam a literatura que não acreditam que a literatura de 1500 era uma literatura brasileira. Por quê, professor? Porque quem que escrevia, ou melhor, vou responder isso com outra pergunta. Quem que morava no Brasil em 1500, quando os portugueses chegaram? Eram os índios. E os índios eram uma comunidade ágrafa. O que é uma comunidade ágrafa? É uma comunidade que não tem contato, que não sabe ler, escrever da forma que a gente lê e escreve hoje. Então, os portugueses chegaram aqui e os próprios portugueses, já em solo brasileiro, começaram então a escrever. A primeira escrita que nós temos, que para muitas pessoas é considerada uma certidão de nascimento do Brasil, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é, na verdade, uma carta que Pero Vaz escreveu destinada ao rei de Portugal, detalhando tudo o que ele estava vendo aqui no nosso país. Para muitos, então, esta carta já é considerada uma literatura brasileira. Mas para outras pessoas, para outros teóricos que estudam a literatura brasileira, ela começa de fato quando os próprios brasileiros, os nativos, começam a escrever. Mas isso, gente, é um assunto que a gente não vai entrar e que é até complicado de a gente resolver. É uma conversa aí que já existe há muitos anos e que vai continuar existindo. O que nós precisamos de entender neste momento é que a gente pode acreditar que a literatura brasileira iniciou-se em 1500 e que ela pode ser dividida em duas partes, em dois grandes grupos. O primeiro grupo é a Era Colonial. O que é a Era Colonial? É a era em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Por isso que é a Era Colonial. Colonial aí, que vem da palavra colônia. E dentro da Era Colonial, nós temos algumas escolas literárias. Aí é outra coisa que eu quero falar com vocês do que é. Uma escola literária, ela é um período da literatura. A escola literária, então, ela é um momento com características específicas da literatura. Por exemplo, dentro da Era Colonial, nós temos o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Nós temos, então, 3 escolas literárias. E essas 3 escolas literárias, elas aconteceram em tempos diferentes e, de tanto que é tempo diferente, que a gente pode chamar de quinhentismo, de seiscentismo e de setecentismo. Por quê? Aconteceu nos anos de 1500, aqui nos anos de 1600 e aqui nos anos de 1700, tá? Épocas, então, diferentes e com características diferentes. Cada uma dessas escolas literárias, elas buscavam ali características específicas, características diferentes. Por exemplo, o quinhentismo tinha muito dentro de si ali, dentro das pessoas que escrevia, 2 tipos de literatura. Uma literatura de relato, igual a Carta de Pero Vaz de Caminha, em que as pessoas escreviam aquilo que elas estavam vendo, elas relatavam, e um tipo de literatura também, que é como se fosse uma literatura de catequese. O que é isso? É uma literatura que os padres escreviam com o objetivo de, por meio dela, fazer com que os índios se convertessem ao catolicismo. Então, essa é uma característica do quinhentismo e cada uma dessas escolas literárias tem as suas características também. Bom, após a Era Colonial, nós temos a Era Nacional.
quando o país deixa então de ser uma colônia e torna-se independente. E dentro da era nacional nós temos diversas escolas literárias. O romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo. O que acontece? Aqui nós temos também épocas diferentes, mas existem algumas delas que ocorreram no mesmo tempo. Por exemplo, o realismo e o naturalismo, eles aconteciam mais ou menos no mesmo tempo, mas, mesmo assim, mantinham as suas características específicas. E aí, eu daqui a pouquinho vou mostrar para vocês um exemplo de um livro que é do realismo e um exemplo de um livro que é do naturalismo. Continuando então. A literatura brasileira é muito vasta e cheia de variedades. Tem de tudo para todos os gostos. Existem alguns gêneros textuais que nos permitem saber os principais pontos de uma obra, o que nos instiga a lê-la. Olha só então que interessante. Existem alguns gêneros textuais que eu vou mostrar para vocês e que está lá no pet de vocês também, que faz com que a gente crie mais uma vontade de ler uma determinada obra literária. E o primeiro que eu quero apresentar para vocês é a sinopse. Vamos ler então a definição. A sinopse é a primeira porta que o leitor entrará antes de ler um livro. Trata-se de uma síntese da obra, uma abreviação da história. No geral, ela fica na orelha do livro ou na contracapa. A sinopse deve contar um pouco do que o leitor irá ver no livro, mas não deve ter muitas revelações, pois senão não tem por que o leitor querer ler. Além disso, a sinopse deve deixar sempre o gostinho de quero mais, para que a pessoa que estiver lendo desperte o interesse pelo restante da história no mesmo momento. A sinopse, então, é um gênero textual que vai falar um pouquinho daquela história, ou que, em alguns casos, vai colocar até um trechinho da história. Tudo isso para instigar você a querer ler essa história. E aí, como exemplo, eu trouxe esse livro aqui para vocês, olha. O nome dele é O 15 e ele foi escrito pela autora Raquel de Queiroz. Essa autora, Raquel de Queiroz, ela escreveu já há alguns anos, tá? E ela conta neste livro um pouquinho da seca, de uma grande seca que ocorreu no Nordeste em 1915. Este livro aqui foi publicado em 1930. Vamos ler então a sinopse desse livro, olha. A faca brilhava no chão, ainda ensanguentada, e atraiu os olhos de Chico Bento. Veio-lhe um ímpeto de brandi-la e ir disputar a presa. Mas foi ímpeto confuso e rápido. Ao gesto de estender a mão, faltou-lhe o ânimo. O homem, sem se importar com o sangue, pusera no ombro o animal sumariamente envolvido no couro e marchava para casa, cujo telhado vermelhava lá além. Nós temos então aqui a sinopse deste livro. Ela está na contracapa. A contracapa é justamente este lugar, olha. A capa e a contracapa, do lado oposto, tá bom? E aqui está a sinopse. A sinopse deste livro aqui, olha, ela é justamente um trechinho da história, que ao ler a gente vai querer saber quem que estava ensanguentado, o que aconteceu, será que alguém matou alguém? Será que foi um animal que foi assassinado, que foi morto? E por que foi? Isso é a função da sinopse. Continuando, vamos ver aqui então um outro gênero textual que nos instiga também a fazer a leitura, tá? É o resumo. O resumo é um gênero textual em que a síntese e a objetividade devem estar presentes. Trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados os pontos essenciais
ideias ou fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto. Esses pontos são expostos de forma abreviada, sempre respeitando a ordem em que aparecem no texto resumido. Olha só então, eu trouxe aqui para vocês, inclusive já até deixei em negrito alguns pontos importantes do resumo. É uma síntese e ela busca pela objetividade. Presta atenção então. Enquanto a sinopse, ela vai trazer ali um ponto da história interessante que vai instigar você a ler, o resumo, ele vai ser feito de toda a história, não é só de um ponto. Toda a história será resumida. E aí, neste resumo, nós temos os principais pontos. Nós temos aí os principais fatos e acontecimentos dentro dessa história. E eu trouxe um exemplo para vocês também, que é o resumo deste livro aqui, olha. O nome do livro é O Cortiço, ele foi escrito por Aloísio de Azevedo, e este aqui é um exemplo do que eu falei com vocês. Este livro aqui é um exemplo do naturalismo, que é uma escola literária, tá bom? Vamos ler então o resumo deste livro. O livro narra inicialmente a saga de Romão, rumo ao enriquecimento. Para acumular capital, ele explora os empregados e se utiliza até do furto para conseguir atingir seus objetivos. João Romão é o dono do cortiço, da taverna e da pedreira. Sua amante, Bertoleza, o ajuda de domingo a domingo, trabalhando sem descanso. Presta atenção então, olha, eu trouxe o início, né, o resumo do início dessa história, é claro que o resumo é muito maior. E aí, neste resumo, nós temos a apresentação já de um personagem, na verdade de dois, né, porque tem a Bertoleza também. E nós temos os pontos principais, os fatos principais sobre o João Romão, tá? Que ele tinha o objetivo de enriquecer, porque isso é muito importante para a história, porque ao longo da história ele faz diversas coisas para poder ficar mais rico. E que ele era dono do cortiço. O cortiço era um lugar em que as pessoas moravam. Era uma espécie de vila, tipo a Vila do Chaves, era tipo isso, tá? Ele era dono da taverna. A taverna hoje é o que a gente conhece como uma mercearia, um comércio pequenininho, assim, que vende de tudo e que também pode ser um bar. E da pedreira. A pedreira era um local em que as pessoas tiravam ali as pedras, né? Era uma espécie de montanha, que os trabalhadores tiravam as pedras ali, tratavam essas pedras e vendia para diversos fins. Então, aqui, olha, eu tenho um exemplo de resumo, que é um gênero textual que vai fazer ali com que você queira ou não ler aquela obra. Um outro exemplo é a paráfrase. Paráfrase é um texto elaborado com base em outro já existente. A paráfrase é um tipo de intertextualidade. Parafrasear significa interpretar um texto com as próprias palavras, mantendo o seu sentido original. Então, eu trouxe para vocês aqui o exemplo, e aí a minha versão do livro não é igual a que está aqui, mas o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. E este livro aqui é um livro muito interessante, tá? Que a gente pode parafrasear. Parafrasear, de tanto que vocês perceberam que eu nem coloquei aqui, por quê? Parafrasear é contar com suas próprias palavras aquilo que você está lendo. Tudo bem? E por fim, nós temos o spoiler. O spoiler, então, tem a origem do verbo spoil, que significa estragar. É um termo de origem inglesa. Spoiler é quando alguma fonte de informação, como um site ou um amigo, revela informações sobre o conteúdo de algum livro ou filme sem que a pessoa tenha visto. Então, olha, tem esse livro aqui, O Enigma da Espada. Ele foi escrito pela Poliana Nogueira, que é uma escritora aqui de Belo Horizonte. E este livro se passa em Belo Horizonte, é muito legal. E o que seria o spoiler? O spoiler, este livro aqui, na verdade, ele é um romance policial. Então, ele tem alguns assassinatos e, ao longo deste livro,
tenta-se descobrir quem é o assassino. Seria spoiler se eu contasse para vocês quem é o assassino, porque a gente leu o livro inteiro para poder pensar quem é o assassino das pessoas. E se eu te contasse, seria um spoiler, mas eu não vou te contar, que é para você ler este livro, que é muito legal. Galera, então, essas aqui foram as referências que eu usei. Muito obrigado pela aula de hoje. Estaremos aí juntos na nossa próxima aula, no nosso próximo ciclo. E eu espero que vocês fiquem bem. Até a próxima.